Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Meus amados, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos. Olhe só. Meus irmãos amados, mais uma vez com a palavra de Deus para o seu coração. Hoje a palavra do Senhor se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 38, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui era nada mais e nada menos do que Paulo falando aos romanos. Tinha que ser Paulo, né, meus irmãos, para ter essa fala. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele tinha certeza disso. Você tem certeza, meus irmãos? Você tem certeza que essas coisas que diz no versículo 38 e 39, essas coisas não separam você do amor de Deus? Eu acho interessante que além dele falar até os anjos que têm poder, nada disso separa ele do amor de Deus. Ele também disse, nem o porvir. Meus irmãos, nem o que tem por vir, que ele desconhece, que nós desconhecemos. Ele diz que nem o porvir separaria ele do amor de Deus. E em tudo isso que ele fala no início, antes de falar, ele diz: porque estou certo de que nada dessas coisas me separa. Estou certo. Então ele tinha convicção que nem a morte, nada. Meus irmãos, quando nem a morte nos separa do amor de Deus, quando nós temos convicção disso, então não importa nada que aconteça. Nós somos certos que nada vai nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Não é que não viesse a acontecer a morte. Mas ele queria dizer que nem que matasse ele, separaria ele do amor de Deus. Porque em vida ele não negaria e era certa a glória, né, meus irmãos? Ele tinha certeza que após a morte ele ia para a glória. Meus irmãos, tudo isso não separa do amor de Deus, né? Nem os anjos, nem o futuro, nem alguma outra criatura, nem o desconhecido. Que essa criatura, nem outra criatura, seja lá o que for, o desconhecido, nada me separa do amor de Deus. E essa convicção, meus irmãos, ele tinha, sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia a quem ele estava servindo. Ele sabia que era um Deus que deu seu filho, um Deus de amor. Quem é que despreza um amor tão grande depois que conhece esse amor, meus irmãos? Paulo, ele se referia a um Deus que ele conhecia. A um Deus que ele conhecia o amor, o tamanho do amor. Porque ele tinha base disso que esse Deus tinha dado seu filho para morrer por ele e por todos nós. Por isso que no final ele diz: nada me separa do amor de Deus que está em Cristo. E aí, meus irmãos, essa mensagem veio fazer com que eu ficasse pensando: por que que um dia eu me afastei da igreja? Por que que um dia eu me afastei de Deus? Eu tive uma resposta para mim quando vi a profundeza de Paulo nessa mensagem, a certeza de que nada separaria ele do amor de Deus. Eu vim entender através dessa convicção de Paulo. Eu vim entender que quando eu me afastei da igreja como nova convertida, eu nunca conheci Deus. Porque quem conhece Deus, meus irmãos, hoje que conheço Deus, eu posso dizer que nada me separa do amor de Deus. Porque o que já tem acontecido na minha vida depois que eu conheci Deus, eu já tenho esse sinal de não estar falando de boca para fora, meus irmãos. Então nada, hoje eu posso dizer que nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque eu conheci Deus. Hoje eu conheço Deus. E você, meus irmãos, você já conhece Deus suficiente para dizer que nada lhe separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Você já chegou a esse entendimento de quem é Deus e o que Ele fez por você? E o que é ainda capaz de fazer, meus irmãos? Porque se você tiver esse entendimento, essa compreensão, também você vai ter a convicção que não importa o que aconteça em sua vida, nada vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E um dia, meus irmãos, eu me separei desse amor que Deus estava me oferecendo. Um dia eu aceitei Jesus, meus irmãos, sem conhecer a palavra de Deus, sem sentir aquele toque, mas eu tinha muito prazer, muito respeito, assim. Tinha prazer de ir para a casa do Senhor, tinha muito respeito pela palavra, mas porém hoje eu entendo que aquilo dali não foi uma convenção, porque quem conhece Jesus, quem conhece o amor de Deus através de Cristo Jesus, nunca se separa dele. Então eu vou lhe contar o testemunho da pequena coisa que me separou do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Pois um dia eu aceitei Jesus com uma moça. Essa moça trabalhava comigo e era filha da patroa. Ela disse assim, vem aqui que eu tenho uma missão. Ela tinha uma missão de levar uma pessoa para a igreja. Mas ela não pregou muito para mim. Eu não sei se eu me senti assim, na obrigação de aceitar Jesus por ela. Nunca aceite Jesus pelo homem. Mas quando vier a oportunidade do chamado, meus irmãos, aceite Jesus. Aceite do fundo do seu coração. Porque Jesus a gente não nega, não. Eu não sei o que aconteceu comigo. Porque tem gente que fica dizendo assim, quando eu sentir no meu coração... Quando Deus me chamar de verdade, eu vou. Quando vem o apelo, meus irmãos, já é um chamado no nosso coração. Diga isso. Eu sei que você é cristão, quem está aqui é cristão, mas diga isso quando você estiver evangelizando. Esse é o chamado de Deus. Não espere sentir no seu coração. A vontade de servir a Deus, o amor de Deus dentro de nós, o Espírito Santo, só vem depois que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Deixa Ele entrar e fazer moradia em nós. Até lá... O chamado é esse, o apelo, que é aceitar Jesus como seu Salvador. Fale para isso, para quem você está evangelizando. Porque eu aceitei Jesus, eu não sei porque. Eu sei que não houve assim, houve uma vontade de ser igual às meninas, houve uma vontade de cumprir com o meu papel direitinho, não ser um escândalo no meio delas. Eu queria ficar no conjunto, eu me vesti toda igual elas. Eu estava ali só copiando as meninas, mas não copiava Jesus. Porque eu nem me dei a oportunidade de conhecer, eu não li a Bíblia. Eu fiquei na igreja dessa moça, participei de conjunto. E lá, meus irmãos, eu não tive acompanhamento. Eu levava uma bíbliazinha de Novo Testamento, eu não tinha... só tinha uma irmã que era evangélica, ainda não era assembleiana, mas era evangélica, seguia direitinho. Mas ela não tinha aquele negócio de pregar para a família, né? Quando eu me converti, meus irmãos, meu negócio era pregar para a família. Muitos ouviram a palavra de Deus através da minha vida. Meu negócio era fazer ciclo de oração. As pessoas já estavam se cansando daquele ciclo de oração que eu fazia no meio da família. Mas era isso, e foi assim que, para a glória de Deus, né, muitos ouviram a palavra de Deus, Deus transformou, Deus deu sede de ir para a igreja, outros aceitaram comigo, meu esposo mesmo. Enfim, aí quando eu era solteira que aceitei Jesus, com 22 anos, vamos voltar lá para o testemunho para você entender que foi tão pouquinha coisa que me separou do amor de Deus, que me tirou da igreja, né? Eu estava lá no conjunto, os irmãos jovens às vezes não são muito preparados, né, meus irmãos? Tem umas carninhas lá. Mas nós, como novo convertido, que é um erro muito grande, a gente pensa que quem está lá na igreja nunca erra. Quando a gente não conhece a palavra, muitos que não conhecem a palavra, hoje até que as pessoas que são filhos de crente, tudo mais, já ouviram a palavra dentro de casa e tal, são bem preparados, se aceitaram Jesus e foram para a igreja, já estão preparados ali com a palavra. Eu não ouvia falar não, meus irmãos, eu não conhecia a Bíblia não. Eu levava o Novo Testamentozinho, aquelas bíbliazinhas pequenininhas, para a igreja, nem ler eu lia, só era lá mesmo, não tinha outra Bíblia, não me interessava. E 7 meses não tinha ninguém, não teve ninguém que me desse um estudo bíblico, que me discipulasse, não tive discipulado na igreja, enfim. Não vou culpar a igreja, a culpada, meus irmãos, a culpa é da falta de conhecimento, né? É a palavra de Deus que nos fortalece, que faz com que a gente entenda que as coisas não é bem assim, enfim. Aí eu tava lá no conjunto e um dia, um jovem que tinha namorada, e essa namorada era secretária, a jovem estava na secretaria e eu estava perto dele. Irmãos, eu achava que todo mundo era santo na igreja. Todos os jovens eram santos, eram perfeitos. Ali era o céu. Eu idealizava isso. Por isso, eu não fui flexível. O jovem passou a mão, me assediou ali no conjunto, na hora de uma oração. Para mim, isso foi o fim do mundo. Eu não escandalizei ele, eu não saí falando dele. Simplesmente, meus irmãos, eu fiquei
tão decepcionada com o meu conceito de o que era igreja. Eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei tão frustrada pelo que eu idealizava, sabe, meus irmãos? Porque, na verdade, igreja não era isso que eu idealizava. Igreja, tem pessoas lá que são falhas, assim, igual eu. Na igreja, as pessoas também, né, meus irmãos, tem os seus momentos de fraqueza. Na igreja também, as pessoas falham, os jovens falham. Um dia tá ali pregando o evangelho, outro dia tá ali, né, tosquenejando, mas tá na igreja, pela misericórdia, tá tentando. Outros são bem firmes, que ensinam como professor, mas para mim nunca ensinava. Enfim, eu só tive esse jovem aí que passou a mão em cima da minha mão, me assediou e pior, que me machucou muito. E a namorada dele, que viu de longe, veio da secretaria, ficou entre nós e me deu um empurrão, meus irmãos, que eu quase caí dentro da igreja, do empurrão de ira dessa jovem. E com isso eu disse, que não é o céu que eu pensava, como não é, né, meus irmãos? O templo não é o céu, as pessoas não são o céu, só são pessoas tentando a caminhada, dia após dia, lutando ali para estar na presença de Deus, pela misericórdia. Todos nós estamos aqui. É pela misericórdia de Deus, né? A Bíblia mesmo diz. Não é pela nossa força, não. Mas ler a Bíblia ajuda muito, né, meus irmãos? A gente permaneceu. Eu não lia, me escandalizei com aquilo dali. E eu sei que eu não fui mais para a igreja. E o pastor não foi atrás de mim, não, viu, meus irmãos? Não foi atrás de mim. 7 meses na igreja, não faltava nada que eu podia ir. Porque eu trabalhava, mas eu não faltava nada. Eu era muito longe da igreja. Eu ia uma distância a pé. Eles não sentiram falta de mim, não. Não foram atrás de mim, não, meus irmãos. Nunca vamos voltar. Nunca foram na minha casa para dizer, vamos voltar. Você tá fazendo falta, vamos voltar. Nem mesmo aquela que pregou o evangelho para mim por obrigação, porque tinha que levar uma pessoa para a igreja. Era assim, né? Parecia que era uma pessoa que fez por obrigação mesmo, porque tinha prometido o pastor de levar alguém. Essa pessoa trabalhava comigo, meus irmãos, mas ela também não me convidou para voltar para a igreja. E por conta disso, eu passei 2 anos fora da casa do Senhor, paguei um alto preço. Não. Hoje eu quero lhe passar o testemunho que tem consequência. Você foi chamado, Deus não castiga, né? Mas o mundo lá fora quer lhe agarrar de uma tal forma, lutar por você, o inimigo. Eu não vou deixar mais ela voltar, não. Mas eu estou aqui, porque Deus é bom e o diabo não presta, meus irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida com abundância, e Ele me dá e Ele dá para você. E eu voltei para a casa do Senhor e sou muito abençoada. Meu sonho era ter uma família cristã, casar com crente. Hoje meu esposo é um servo de Deus, vive para o Senhor. Meu filho também. Tem 20 anos, meu filho, vive na casa do Senhor, não me dá trabalho, então precisa mais bênção do que isso, né, meus irmãos? Então, quem está na presença de Deus, permanece, meus irmãos. Fique de pé, cuide que não cai, porque as armadilhas vêm. E leia a Bíblia para você se fortalecer. Se eu conhecesse essa palavra forte de Paulo aqui, eu não tinha saído da igreja, não. Eita, se Paulo diz que nada separa... nada disso daqui separa ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor eu quero conhecer, porque eu não conhecia, sabe, meus irmãos? Eu só conhecia Jesus de ouvir falar. Hoje eu conheço porque eu ando com ele. Para a glória de Deus, pela misericórdia do Senhor. E sou muito feliz com isso. Esse é o meu testemunho de ter se afastado da casa do Senhor. Eu considero motivo bobo, mas levando em consideração que eu era nova convertida, né, meus irmãos? Então foi muito pesado para um novo convertido. Deus tem um propósito para tudo e eu estou contando esse testemunho porque Deus permitiu isso acontecer na minha vida. Então isso já serve para lhe edificar, né, meus amados? Então quem sabe isso não foi o propósito, para eu me arrepender de ter saído da casa do Senhor por tão pouco. E porque eu saí, eu paguei o preço e hoje eu digo, jamais eu saio da presença de Deus. Amém, meus amados? Pois somente até aqui, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse testemunho. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário nesse vídeo para que o canal possa crescer. Também compartilhe, meus irmãos. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente. Até a próxima oportunidade. Se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.